Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Da Mente ao Mundo, um espaço onde a gente conversa com pessoas que percebem a vida pelo lado criativo e com isso transformam realidades. O nosso bate-papo de hoje é com Jackson Lima. Jackson Lima é artista plástico autodidata, natural de Limoeiro de Anadia, Alagoas. Ele é responsável pela arte dos troféus da mostra Sururu de cinema alagoano. Na adolescência, o Jackson passou a ser perseguido durante a noite por um ser de outro mundo e a ter visões que na época ele não entendia. E detalhe, essas experiências simplesmente pararam de acontecer a partir do momento em que Jackson resolveu transformar aquilo que ele via em esculturas. Durante a nossa conversa, o Jackson falou sobre processo criativo, sobre arte e meio ambiente, sobre a influência que esses seres de outra dimensão tiveram sobre o trabalho dele e sobre vários outros assuntos que você confere agora. Então vamos lá, vamos para a conversa com Jackson Lima. Bom proveito! Na primeira vez que eu ouço o seu nome já é atrelado à questão dos troféus da Mostra Sururu. Até explicando para quem não conhece, né, a Mostra Sururu é uma mostra de cinema aqui de Alagoas. É uma mostra que já tem várias edições e que acontece todo ano. E é uma das principais mostras de cinema aqui de Alagoas, né? E aí o Jackson Lima, que é o nosso convidado de hoje, é responsável por modelar os troféus, né? Através da arte dele. Voltando aqui, Jackson, o seu trabalho ele chamou a minha atenção desde a primeira vez que eu vi os troféus, né? Não só pelo fato de serem troféus, né? Que a gente, quando participa das mostras, a gente quer ganhar um troféu também, mas também pelo fato pelo design, né? Dos troféus, da sua arte. Para a gente começar, né? Finalmente, eu queria que você se apresentasse, né, e falasse quem você é, né, quem é você, de onde vem, o que você faz, para o pessoal poder te conhecer melhor. Tá ok. Então, eu sou o Jackson Lima, sou aqui de Limoeiro de Anadia, sou artista plástico, mas antes de ser artista plástico, eu também sou artesão, certo? E hoje, com a modernidade de tudo, eu me considero um artista ressignificador. Por quê? Porque, deixa eu dizer também que sou casado, eu tenho 2 filhos, certo? E assim, né, eu digo ressignificador porque o que era uma tampa pode ser uma escultura, certo? Por isso que eu me considero um artista ressignificador. Legal, Jackson, que você falou essa questão de ressignificar, né? Porque o seu trabalho, né? Eu tenho aqui algumas imagens, né, que você me passou, outras que eu selecionei a partir de imagens suas às quais eu tive acesso, né? É, e eu vejo que o seu trabalho, ele, assim, realmente, essa foi uma das primeiras palavras que me vieram, assim, né, quando eu conheci o seu trabalho e quando eu entendi depois, mais ou menos, como é que você faz, né? Depois eu vou querer saber um pouco mais sobre isso, mas quando a gente vê os troféus da Sururu, eu lembro que na primeira vez que eu peguei um material seu, um troféu, eu ficava me perguntando do que é feito, né? E gerava essa curiosidade, porque não era madeira, também não era plástico, não era barro, não era. Assim, pelo menos na minha cabeça, não sei, pode ser que seja, mas eu não tinha conhecimento, e ainda não tenho, né, com relação aos materiais que você usa. E isso foi algo que despertou a minha curiosidade, especificamente com relação aos troféus da Sururu, né? Vou até colocar uma imagem aqui. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Só que antes, eu queria entender um pouco mais sobre a sua história, Jackson. Assim, queria saber como é que você começou, como é que surgiu esse interesse seu por arte, né? Por artes plásticas, né? Queria saber como é que isso entra na sua vida, como é que você passa a se interessar por esses assuntos, né? Isso começou na infância, como que foi? Então, Robson, isso começou na infância, lá atrás, quando eu tinha 8 anos. Eu tinha necessidade, uma criança com 8 anos, ter necessidade do quê? De brincar, né? E a minha mãe, agricultora, quebradeira de fumo em Arapiraca.
pegava o carro às 4 da manhã e me deixava em casa na incumbência de cuidar da casa, certo? Dos meus irmãos mais novos. Ela levava o mais velho com ela para trabalhar e eu ficava ali com 2 menores do que eu. E eu tinha aquela vontade de brincar. E eu ficava com uma responsabilidade imensa. Poxa, cuidar da casa de 2 crianças, uma criança com 8 anos. E tinha uma hora que eu deixava a casa, o meu quintal dava para o rio, né? E eu ia lá para trás brincar, na beirada do rio. Mas brincar do quê? Não existia brinquedo, eu não tinha acesso a brinquedo na época, mesmo porque era difícil, caro, né? E eu não tinha esse poder de comprar brinquedo, nem a minha mãe. Então, o que foi que eu fiz? Para suprir essa necessidade, eu tive que fazer os meus brinquedos, fabricar os meus brinquedos. A partir do quê? Do que estava ali no meu entorno. Gravetos, frutas, argila, né? Foi quando eu tive o meu primeiro contato com a arte, foi com as frutas, né? Comecei fazendo meus boizinhos, meus bonequinhos, com as frutas, né? Transformava isso em animais, cavalos, carro, gaiolão de usina, tá entendendo? Homem do campo, porque eu venho dessa origem, da roça, certo? E aquilo tudo servia de inspiração. Aí eu compunha esse material, né, de argila, de frutas, né? Mas depois eu passei a usar a argila. É a argila que eu chamo, mas não era bem argila, né? Era massapê. Aí foi que eu comecei a dar vida a seres, né, que faziam parte do meu cotidiano, como homens do campo, como falei, né, camponesas, burros, jegues, na época que a gente não existia água encanada na época, existia o jegue que fazia esse papel, né? O meu avô tinha esses animais que transportava água, tijolo, barro para as construções, né? E aí vinha a inspiração desses momentos, dessas vivências. E eu transformava tudo em arte. Eu não sabia que era arte, né? Era em brincadeira, é uma coisa que começou logo cedo com essa necessidade de brincar. No caso, para você, ainda não era arte, né? Seria um brinquedo, né? Eram brinquedos que você Era um criava. brinquedo, era isso mesmo. Eu encarava como um brinquedo porque supria a minha necessidade de brincar, né? Sim. Eu tive que virar nos 30 para fazer esses brinquedos, que eram carrinhos. Mas, Robinson, Uhum. logo cedo existia uma preocupação. Que eu fazia os brinquedos e deixava lá no quintal, no relento, né? Era tempo chuvoso, chovia e desmanchava tudo. Eu ia dormir cedo para acordar logo cedo também com aquela ânsia, com aquela ansiedade de amanhecer o dia e começar já a brincar e tocar a minha produção, que eu sou um cara que gosta de criar, eu trabalho com criação, sabe? Eu não me contento só com o que eu vejo, eu tenho que fabricar algo, de extrair daqui alguma coisa, porque isso aqui não pode continuar assim, porque o destino seria o quê? O lixo. Isso me incomodava. E isso, fazer um material forte, resistente, algo que resistisse, tá entendendo? Que me deixasse satisfeito. Poxa, eu fiz uma coisa que resistiu, que não desmanchou, não se acabou, que é fraco. Eu não gosto de coisa fraca, se quebra fácil, não gosto. Aí eu tive que pensar bastante, ainda muito moleque, em fazer. Aí foi quando eu parti, saí das frutas, fui para o barro, do barro eu migrei para o resíduo que existia na época, e muito, assim, era muito evidente, que era a lata, né, e a japonesa, o chinelo. Sim. O chinelo virava, o chinelo virava os pneus dos meus caminhões de Sim. gaiolão de usina. Tá entendendo?
Sim, isso era bem comum aqui A também, lata né? Fazer carro, né, de lata, carro de madeira, né? E de usava. lata, e- violão, das caminhonetas, Chevrolet, como a gente chamava, né? A japonesa, né? Que é a chinela, Sim. De a gente borracha, né? chamava de japonesa. E isso Sim. virava pneu, isso mesmo. Uhum. E a lata virava o quê? A gabine, né? E Sim. também o violão. A gente fazia, eu fazia o violão, e daí a pouco eu já tinha uma frota de carros. E naquela época eu já começava a vender e alugar meus carros. Eu já era empreendedor Ah, dessa forma. Mas eu não sabia da gravidade disso, né? Eu não sabia da importância disso. Eu era muito moleque, eu queria buscar. E isso, sim, pronto. Aí eu já comecei a receber encomenda, os meus amigos que não sabiam fazer os carros, me encomendar, já, faça um trator para mim, faça uma enchedeira, faça uma carregadeira, que a coisa na época era a usina, que tinha muito essa da época, os gaiolões de usina, da usina Porto Rico, vi para pegar o pessoal do Limoeiro para trabalhar. Né? Eu fui muitas vezes, fui cortador de cana, fui quebrador de fumo, trabalhei muito na lavoura, minha vida pautada nisso. E então, Robson, por isso que eu repagino esses momentos da minha vida, eu com a minha mãe, que a minha mãe era camponesa, mulher da roça, né? uhum. E ela botava a roça no outro lado do rio, que a gente morava no rio, assim, na beirada do rio, né? E no outro lado tinha um terreno, uma propriedade onde o homem fornecia, doava essas terras para a gente trabalhar na cultura da lavoura. E você pode perceber que toda a escultura minha, eu não preciso nem falar, né? Você olhando assim, fazendo uma leitura assim mais profunda, você percebe que fala de luta. Minhas esculturas, meu trabalho fala de luta, dessas vivências, desses momentos que eu vivi, que eu vi, né, que eu passei, que foram. Por isso que eu sou muito orgulhoso do que eu sou hoje, porque esses momentos que foram difíceis me construíram, me fizeram ser esse cara que eu sou hoje, certo? Uhum. Preocupado com o meio ambiente, de estar contribuindo, que não é somente fazer arte, não é somente a grana, viu? Tem que ter também, eu acho que toda pessoa tem que ter essa consciência de ajudar, de contribuir com o meio, porque a minha contribuição eu já dou, né? Mas quando você adquire uma peça, uma obra minha, certo? Você já está contribuindo. Uhum. Poxa, porque você está levando, ou estou devolvendo o resíduo sólido, aquela besteira que a gente faz, né? Em forma de arte. Então, quando você adquire, você já contribui. Quando você separa o lixo em casa, viu? Ou quando você doa para uma entidade, ou para um artista, para um artesão que ressignifica esse lixo, Uhum. isso já é louvável, Sim, é sim. muito legal, é um ato muito nobre. Quando você vai criar uma obra sua, como essa escultura, como que é esse processo? Você coleta primeiro os objetos, você já tem uma imagem na mente, tipo, ah, eu vou fazer um Don Quixote. Ou então você olha para os objetos e você começa a criar e a escultura sai e você vai descobrindo a escultura. Me fala um pouco sobre esse processo. Como que você pensa quando você vai criar uma escultura? Se dá de várias formas, de maneira que tem que ter o quê? Do meu lado, ao meu redor, no meu entorno, tem que ter o quê? O material que eu utilizo. Aham. Tá? Tem que estar cheio de resíduo, né? Você chega aqui no meu ateliê e vai se deparar com um monte de lixo, porque é a minha matéria-prima. Daí, veja bem, viu, Robson, se dá dessa forma, de várias formas, cara. Eu olho, quando você fala, quando alguém me encomenda, eu já visualizo, tá entendendo? Já aparece na minha mente, como se fosse um flash, já aparece ali. Eu vejo, né? E também sinto, eu olho pro material e já sinto, poxa, ali combina, aquele negócio combina com isso aqui, tá entendendo? E assim, vou fazendo um trabalho multifacetado, tá entendendo? Eu vou colocando os objetos, combinando.
Eu penso que aqui é um corpo. Isso aqui pode ser uma cabeça, pode ser um sapato, o busto, né? É só uma questão de esconder o material. No caso do Don Quixote ali, o que eu utilizei ali? Eu utilizei madeira, ferro, plástico, vidro e tecido, e cartelas de comprimido. Sim. Viu? Porque, veja bem, se você olhar bem, a cabeça dele é um frasco de remédio. Ele está na posição. Aí eu posso colocar esse frasco tanto de cabeça para cima ou de ponta cabeça para baixo. Tá entendendo? Você E vai aí, explorando, né? quando eu for aparecer, para onde eu puxar, vai dar certo, não tem erro. É como se eu fosse um guia. Mas antes disso, deixa eu falar de uma coisa muito importante, Robson, que é a estrutura que vai compor, que vai segurar, sustentar essa escultura. Qual é? Eu tenho uma estrutura de ferro, certo? E essa estrutura de ferro, ela já é uma estrutura que é universal, que ela pode ser homem, pode ser pode ser um homem, pode ser animais. É a partir dessa estrutura, tá entendendo? Pode ser uma árvore, pode ser um arbusto, Sim. certo? A partir dali, daquela estrutura que depois eu vou contar isso, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Um pássaro, um avião, um barco, a partir daquela escultura. Porque existe uma historinha por trás disso também. Depois eu vou contar. Vamos seguir com o nosso Sim, papo sim. aqui, lá para frente, para você perguntar a respeito do filme. Sim, sim. Sim, é um dos pontos que eu quero tocar aqui. Eu ainda não cheguei naquele momento, né? Porque antes disso, né, eu estou contando essa história Sim, até sim. chegar no ponto. A partir dessa ressignificação que eu faço com o resíduo sólido, eu comecei a ressignificar o meu pensamento, a minha vida como um todo. Mudou. Interessante que você falou, né, que o seu trabalho, você não necessariamente se inspirou em alguém, você faz um trabalho original que sai de você, né? E como a gente sabe, tem um filme, né, que foi feito sobre a sua história, é um documentário, né, da Daiane, onde você conta a sua história, né? E o filme é um curta-metragem que tem, enfim, imagens muito bonitas e tal, uma narrativa muito legal e uma narrativa também muito curiosa. E é interessante que o filme ele se chama Dentro de Mim, né? Que tá totalmente ligado com isso que você falou, né? Que é o seu trabalho ele sai de dentro de Isso você. mesmo, dentro de mim. Porque o filme se intitula Dentro de Mim, porque eu vivi isso tudo, tá entendendo? Quando eu tinha coisa assim de 14 para 15 anos, eu comecei a ter uma aparição no meu quarto, uma coisa, né, que o filme conta essa história, é Sim, isso? isso. De um ser, né? E esse ser vinha religiosamente todos os dias fazer essa visita. E eu entendi que aquilo era algo ruim, algo que queria me matar, porque se dava dessa forma, descia, né? Tá vendo aquele quadro lá atrás, amarelo? Acho que. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Sim, tô vendo. Sim. Pronto, olha. Ó, Redondo, né? tem um ser, esse ser aqui, ó. Sim. Então, esse ser se dava dessa forma, ela descia sobre mim e eu entendia, viu, Robson, que queria me sufocar, que queria me matar, porque era um ser assim muito inteligente, era alto, muito grande, muito forte, não tinha orelha, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca, não tinha orifício em canto nenhum. Era só aquele ser liso, grande, de 3 metros por aí. Uhum. E eu percebi que era um ser muito inteligente.
E toda vez ele focava em mim. Quando ele descia assim, ó, focava eu lá deitado na cama. Ele caía sobre mim e começava a me enrolar como se fosse uma cobra, sabe? Como fosse um polvo. Porque os braços, os membros, não tinham as mãos, não tinha os membros, né? Os braços eram únicos, afilados e terminava assim, como um dedo, assim, fino, viu? Os pés, as pernas também. A cabeça era só aquele volume, né? Mas tinha um movimento inteligentíssimo, era sedutor, me seduzia, não tinha, era um ser assexuado, não tinha sexo. Eu entendi dessa forma. Uhum. Depois, mais tarde, quando eu comecei a fazer essas escrituras, né, que era um ser assim que me incomodava muito. Aí um dia eu cansado, peraí, eu vou. Quando se deu, acabou, né? Poxa, isso durou décadas, foram muitos anos de muito sofrimento, porque eu não entendia. Eu procurava, eu falava com a minha mãe, com as minhas tias, com as pessoas sabidas, para arrumar uma solução para aquilo acabar, mas não tinha. Aí as pessoas aconselhavam, procura um padre, procura um pastor, procura o macumbeiro, o rezador, e tudo isso eu procurei sem solução, tá entendendo? Uhum. Foi quando eu tive a ideia dessa última vez que ele apareceu, que era um confronto, eu achava que era uma luta mesmo. Poxa. E eu ficava muito machucado, muito ferido no outro dia. E esse ser, por isso que eu chamo de dentro de mim, porque esse ser, ele tentava entrar em mim. Só que eu não permiti em nenhum momento que ele entrasse. Eu me desvencilhava dele, sabe? A gente travava uma luta, né? Um ser muito forte, apesar dele ser 3 metros, ter 3 metros e ser muito forte, muito inteligente. Apesar que não tinha olhos, mas enxergava muito bem, não tinha ouvido, mas ouvia muito bem. E não tinha palavra nenhuma, era tudo no silêncio. É por isso que eu chamo de Dentro de Mim, o filme, porque tudo. Que tem várias formas de entrar, eu não permiti, mas eu sei que ele entrou pelos poros e ficou. Né? E eu precisava botar esse material para fora. Foi quando eu comecei a esculpir, eu tive a ideia de esculpi-lo. Depois eu vim entender que esse ser era a própria arte, né? Uhum. Queria se manifestar e arrumar alguém, e arrumou, eu. Né? Eu escrevi ali de experiência para ele. E assim eu conduzo a arte. Aí foi quando eu vim entender que o que eu fazia antes era arte, mas era uma coisa frágil, né? E eram experiências, né? Que me fizeram chegar nesse ponto. Aí foi que eu entendi que quando aquele ser se deslizava sobre mim, era justamente esse movimento que eu faço na escultura para alisar, para compor, para dar fazer um nariz, porque eu não tinha. Eu quis fazer. A princípio eu fiz ele, né? A princípio eu faço ele em toda a escultura. Uhum. Ele está aqui dentro. Aí eu crio a forma em cima. Ele era nu, eu dou roupa a ele. Eu vesti ele. Ele não tinha nariz, eu dei o nariz. Não tinha orelhas, eu dei as orelhas, os ouvidos. Jackson, queria voltar um pouquinho nessa história, né, que você contou sobre esse ser que passou a, de certa forma, te perseguir, né, e que essa história ela é contada no curta-metragem Dentro de Mim. Você, por volta dos 14 anos, né, você passou a ser perseguido por um ser. Pelo que eu entendi, era um ser não físico, né, é o que algumas pessoas poderiam chamar de espírito, né, seria um ser que interagia com você, né? Mas que não seria um ser, vamos dizer assim, dessa dimensão. Ele meio que travava brigas, pelo que eu entendi com você. Vocês meio que tinham um envolvimento corporal ali. Depois de algum tempo, né? Com esse ser lhe perseguindo, você conseguiu parar de ser perseguido por ele a partir do momento em que você
e resolveu esculpir esse ser, ou seja, representá-lo através de uma escultura. A minha pergunta, uma pergunta que eu queria fazer era como é que se dava esse contato desse ser? Era quando você estava dormindo? Você sentia que era como se fosse um sonho? Ou era um sonho muito real? Como que você lembra como que era esse processo assim? Tipo, você sabia quando ele ia chegar? Tipo, quando você ia dormir, você já sentia que ele se aproximava ou você acordava no meio da noite tendo essa experiência? Como que você sentia isso se aproximar? Se dava dessa forma, viu, Robertson? Eu já era quando eu deitava, certo? Eu esperava já, porque era todo dia, todo dia, todo dia, não faltava um dia. E no dia que faltava era porque eu bebia. Eu já bebia para me livrar desse ser, tá entendendo? Porque no dia que eu bebia, ele não aparecia, ele não vinha. Eu chamo ele, mas não tinha sexo, não era homem nem era mulher, não era masculino nem feminino. Era um ser que não era dessa dimensão, eu tenho certeza. E assim, ele descia, né? E descia lentamente, fazendo um gesto. Viu? Antes disso, tinha uma apresentação, toda vez tinha uma apresentação dele, fazia umas, assim, sabe, como se fosse um balé, Ô só que Jackson, era muito lento. Jackson, Oi. uma dúvida que me vem assim. Quando você fala que ele descia, eu fico tentando imaginar como que era esse ambiente. Você lembra de algum ambiente, se isso acontecia num ambiente específico, se era um ambiente aberto, ou era dentro do seu quarto? No meu quarto, Era dentro no do meu seu quarto? quarto, Então ele descia dentro do do meu teto? quarto. Quando eu ia dormir, ele descia. E o seguinte, ele era uma figura negra, muito negra mesmo. Mais importante, o que tinha ao redor dele, como se fosse um campo de força, uma luz branca, muito branca, incandescente, de modo que projetava ele, tá entendendo? Tinha o escuro, tinha essa luz que envolvia esse ser, né, que ele se apresentava para mim. Dali, a partir dessa luz, eu conseguia vislumbrar muito bem cada detalhe, estudar cada detalhe dele, cada movimento, que era isso que mais tarde eu ia jogar nas minhas esculturas. E Tá entendendo? tudo isso dentro do quarto. Você visualizava tudo isso dentro. Dentro do quarto. Antes dele descer, se debruçar sobre mim, querer me levantar. Eu entendia na época que ele queria me levantar. Eu chamei até assim de despertar. Sim. Despertar. Eu acho que ele quer me despertar para alguma coisa. Eu acho que era isso. Depois eu achava que ele queria me matar, porque ele pegava no meu sexo e com um braço muito forte enrolava assim, como que quisesse arrancar, tá entendendo? Entendi. E aquilo doía demais. Sim. Aí, no outro dia, eu amanhecia dolorido pra caramba. E eu não entendia aquele negócio danado. Aham. Aí, pronto. E para me livrar dessa situação, Robson, o que era que eu fazia? Quando eu via que o negócio estava pegando, que a gente estava assim, naquela luta, tá entendendo? Corporal, ele tentando me vencer, me enrolar, como uma cobra faz com uma. Tá entendendo? Aí eu me livrava dele e eu fugia. No filme não conta essa parada, esse momento. Que eu subia como um foguete e lá em cima eu olhava para baixo e ele vinha no meu encalço. Uhum. Poxa, até ele não desiste, ele não desistia. Mas lá em cima eu ganhava um poder, não sei, que eu conseguia me desvencilhar dele, dava um truque nele, que ele se perdia lá no espaço e eu descia numa cadeira flutuante. Essa cadeira Essa, era invisível. essa parte E você essa fala cadeira no era filme. giratória. Essa cadeira era giratória. E se tivesse isso no filme, seria ótimo. Essa passagem não tem. Eu, Não é eu, o nunca captado. sim. Eu lembro que tem alguma menção a uma cadeira, mas é muito rápido Ah, assim, sim, né? Mas não tem é, todos esses detalhes que você isso, fala, né? Da questão do. Você fala é que, isso mesmo. né, tem um poder e tal. E essa cadeira descia muito lentamente. O mesmo trajeto que eu fazia subindo muito rápido, eu fazia de volta
lentamente. E nessa cadeira flutuante, giratória, onde olhava, eu via esses rostos que eu faço, essas esculturas que eu faço, com essas posições, tá entendendo? Isso era em preto e branco, viu, Robson? Era uma coisa magnífica, onde eu me perdia, porque eu sou apaixonado por arte. E eu gosto de olhar, de observar, tá entendendo? O movimento, eu pego tudo. Eu lembro que quando você conta essa parte da questão da cadeira, que você vai descendo, vai girando, vai vendo esses rostos, eu acho que é nessa parte que você fala que é como se fosse uma galeria, né? Que você via Uma como se... galeria, uma mega exposição, eu falo. Eu entendi que aquilo era uma mega exposição, e era. Sim, E depois eu já participei, poxa, de toda a exposição a partir disso, poxa, está tudo se materializando, se revelando para mim a partir das exposições que eu faço, das feiras, das aparições, certo? sim, Porque era justamente isso. E eu quis, viu, Robson, eu quis reproduzir isso aqui no meu ateliê. Né? Por isso que as 4 paredes, né, que envolvem, que compõem o ateliê, são feitas assim, de caras, né, dessas figuras que apareciam para mim quando eu estava naquele momento lá de descida, né, de vislumbrar aquela exposição magnífica que estava ali na minha frente, apareceu dessa forma, em 3D, né, sim, 3D. dessa forma. As figuras também elas giravam, Sim, né, as figuras giravam. Por isso que aparecia, né? Depois eu vim entender o seguinte, viu, Robson? Que eu era conduzido para esse lugar pelo já era conduzido para isso, para essa arte se revelar. Já era o próprio anjo já trabalhando. sim, Poxa, eu tenho que levar você para esse lugar porque você precisa ver essas figuras, que é para você reproduzir depois. sim, Entendendo? Eu entendi isso. sim. Ô Jackson, e a outra pergunta, qual que era o sentimento que você tinha? Porque assim, essas coisas elas eram mostradas para você, né? Como se fosse para você entender, né? Para você talvez estudar essas formas, mas você tinha alguma sensação assim, tipo, você sentia se aquilo ali era algo, vamos dizer assim, algo positivo, algo negativo? Era uma energia boa, uma energia ruim? Você ficava com medo daquilo ou você ficava deslumbrado? Você gostava dessa experiência? Pelo menos dessa parte, né? Porque eu sei que tinha a parte que era dolorosa, que você falou que da perseguição, né? Mas essa parte, o que que você sentia? Era algo positivo? Você gostava dessa parte ou não? No início eu achava que era negativo, tá entendendo? Mas depois, quando eu comecei a entender tudo, eu senti que era muito positivo, que era uma coisa boa, que era um ser que vinha envolvido numa luz, uma luz muito branca, certo? E isso hoje me deixa muito feliz, o sentimento é só de felicidade. Eu acho que a maioria das mostras Sururu, os troféus são feitos por você, né? Não sei se foram todas. Como que surgiu essa oportunidade de fazer, de trabalhar com os troféus da Sururu? E falar também sobre os materiais que você usa. Então, se deu dessa forma, viu? Eu participava de uma feira, a feira do município lá em Maceió, e lá eu conheci uma moça, a Rena Bergelli, Berendelli, Renan é uma Berendelli. cineasta. É Sim, isso mesmo. Pessoa ótima, maravilhosa, que eu gosto muito. sim, Então, ela, quando olhou para o meu trabalho, né? Aí ela, a princípio, ela não fez nenhum contato, mas depois ela foi lá nas redes, né? Isso foi em 2014. Ela, olha, a gente ouviu o seu trabalho lá nessa feira, gostaria de fazer uma parceria com você, para você produzir os troféus da mostra Sururu. Queria fazer essa parceria com você, ver se você topa, né, para você desenvolver o troféu da mostra. A gente vai deixar você muito livre, já conhece o seu trabalho, né? E acho que vai ficar muito legal esse troféu e gostaríamos só de saber se você topa. Poxa, topei na hora, em 2014. Aí a gente começou a fazer, eles deixaram eu completamente livre para fazer o troféu, né? Todo ano eu tento ressignificar esse troféu, fazer de uma forma diferente, para não ficar aquela coisa que eu falei, repetitiva, né? trazer uma inovação, né? E eles me deixam isso mesmo, tento sempre inovar, deixar um negócio mais legal, né? Mais
Da última vez, os troféus, aquele que você apresentou aí, ficaram magníficos, aqueles ficaram muito legal mesmo. Eu gosto também, porque é o seguinte, eu fico muito livre, né, para fazer o que eu quero, esses aí, ficaram lindos, né, que são as Sim, marisqueiras. Né? sim. A gente iniciou com as marisqueiras, que é uma homenagem que a gente faz às marisqueiras alagoanas, né, que é a cara da Sururu, né? E de lá para cá a gente vem trabalhando esse troféu, tentando assim melhorar, inovar sempre, né? Uhum. Eu tenho alguns exemplares aqui desde a primeira mostra, né? E percebo assim, acompanho, né? Olhando o quanto vem melhorando, né? E ganhando corpo, né? Forma, né? Literalmente, né? Fazendo esse lado. Isso É. é. E aí, no caso, sobre os materiais, Jackson, tem alguns materiais aí recicláveis? Existe alguma massa que você usa para juntar? Porque eu vejo que não é só. Não é como aquelas outras que eu mostrei aqui, né? Que a gente vê claramente que se Já trata de um falou, material. aqui está explícito, né? Material explícito. Isso. Aqui nesse momento, no caso da Sururu, aí eu faço o seguinte, como nas outras esculturas. Aí primeiro, a princípio, eu faço aquele C, você tá ligado, né? Sim, Eu sim. falei que é o princípio de tudo, né? Aí, como no troféu da Sururu mesmo, eu já usei como base assim do corpo um desodorante. Aí eu tenho utilizado naquele troféu a madeira, arame, né, papel, como é que é, o plástico, né, que é o resíduo sólido, né, ali tem um frasco de, chão, de desodorante e a tampa, aquele rolão do desodorante é a cabeça, a tampa é um balaio de sururu, que é aquela cesta que a marisqueira leva na Sim. cabeça. E assim eu vou fazendo já há 14 anos esses troféus e ele, poxa, de uma importância muito grande para mim, para o meu trabalho, para o meu portfólio, viu? A Sim. confiança que eles me deram de desenvolver esse troféu. E através dessa mostra, desses troféus, eu já fiz parceria com já é a segunda edição da Mostra de Cinema do Pilar, né, que eu faço os bagres, né, que é uma alusão, uma homenagem ao o peixe do lugar, né, que é o forte, que é o bagre, né, e os pescadores. Esse ano eu fiz os pescadores e os bagres cinegrafistas e os pescadores também cinegrafistas. Sim, eu vi as fotos no Instagram. Aí, E eu reconheci na hora, quando eu vi a estética lá, o design, pensei, deve ser do Jackson. isso mesmo. Realmente é um estilo que não dá para confundir. E quando você falou aí que você usa plástico de desodorante, né? Aí eu lembrei que realmente a flexibilidade de uma das partes das estatuetas, realmente eu sabia que eu reconhecia aquela, aquela flexibilidade daquele material, mas na hora eu não associei eu jamais associaria a desodorante, né? Porque você conseguiu dar uma nova cara e até a própria cor, né? Que você coloca ali não sei se um esmalte dourado, né? Algo assim. É, que isso também faz com que a gente se desprenda da ideia de algo explicitamente reciclável e a gente começa a entrar em um outro universo que é o universo que você cria, né? Você, à medida que você usa a sua criatividade para recombinar esses materiais e colocar a cor, juntar todos de maneira que fique, gere uma unidade, você acaba meio que dando é como se você convidasse a pessoa que olha, você convida ela a dar um novo passo para uma outra coisa que já não são os objetos reciclados, né? É um universo, é um novo universo que é o universo do Jackson, o universo que Jackson traz. A gente já está chegando no final, né? Queria te perguntar assim, como que as pessoas fazem para acessar o seu trabalho? Se uma pessoa quiser encomendar uma escultura, falar para o pessoal como que eles podem ter acesso ao seu trabalho, caso eles queiram encomendar também, quem quiser, né? Fique à vontade para. isso mesmo.
Ok, se dá dessa forma, viu? Através das redes, né, do Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, né? Eu estou sempre postando, sempre atualizando essas redes, né? Mostrando o meu trabalho. E quem quiser assim encomendar, fazer uma encomenda, né? Através do telefone 82981 170780. Esse é o meu número de WhatsApp. As pessoas podem ter acesso também pelo WhatsApp, que é a forma assim mais rápida, né? Que a gente tem de negociar, viu? Uhum. E assim, voltando àquele assunto também, viu, Robson? A esses materiais, quando eu estou fazendo a escultura, eu agrego uma massa. Essa massa se chama massa pronta, né? Mas não é só massa, aí vem camadas de vernizes, de cola, né? Sobreposição de papel, né? Que é a textura que eu uso, tanto a massa como o papel, como o tecido, tudo isso é ressignificado em arte, nada se perde. E o Sim. meio ambiente só tem a agradecer. E aquela pessoa que quiser fazer a encomenda, pode fazer, eu estou sempre disponível. Agora eu estou trabalhando para uma feira que vai acontecer em Maceió, aí no Jaraguá, do dia 25 ao dia 4 de agosto. Do dia 25 agora, né, de novembro, eu estou me preparando para essa feira. E quem quiser me visitar lá, viu? É só dar uma passadinha lá e conhecer o meu trabalho mais de perto, bater um papo. Aí quem quiser encomendar uma arte minha, entra lá no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, Kawaii, todas as redes eu estou. E eu também tenho uma página que se chama Jackson Lima Atelier, é um sitezinho, tem muita coisa legal lá. Se Uhum. quiser dar uma olhada e uma curtida, Legal, isso então. aí. Eu te agradeço. Massa, Jackson. Então, assim, quero te agradecer, né, por você ter conseguido aí um tempo para a gente ter essa conversa, que para mim foi muito massa. Pude aprender bastante aí sobre o seu processo, também sobre a sua história. Algumas coisas eu já sabia por conta do filme, mas foi bom você aprofundar também alguns detalhes. Então, se você quiser deixar suas palavras finais, Jackson, para a gente finalizar. Primeiro eu quero dizer, Robson, Uhum. que agradeço demais. Quem agradece sou eu, por fato a gente estar aqui conversando, eu ter essa oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, de falar um pouco da minha vida, né, da minha entrada na arte, como se deu. Isso maravilhoso. Só tenho que agradecer a você, as pessoas que vão nos ouvir e que vão olhar para esse trabalho com um olhar diferente, né, e encarar a vida de uma maneira diferente, de encarar também o meio ambiente, de ter uma outra visão, de poder contribuir de alguma forma. A mensagem que eu quero deixar é essa, que as pessoas façam mais pelo meio em que vivemos, porque quando a gente faz pela natureza, a gente está fazendo por quem? Por nós. Isso vem repercutir em nós. Tudo que nós fazemos, né, de bom, poxa, a gente nem espera, né, mas o universo ele conspira a favor e devolve isso de uma forma bem bonita, bem legal, bem prazerosa.